Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. O versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O versículo 21 e 22. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós já colocamos para os irmãos como é que nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Vou repetir rapidamente. Sempre para os irmãos que, segundo o entendimento que nós estamos seguindo, né, a abordagem, capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse acontece no tempo antes do capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 4 e 5 nos fala sobre Cristo entronizado no céu. Depois que ele esteve na terra, ele voltou para o Pai, assentou-se à direita da majestade nas alturas, então ele foi entronizado, assumindo o mesmo lugar que ele tinha quando ele veio de lá. Depois nós temos que, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado e formou a igreja, batizou aqueles 120 discípulos que estavam lá no cenáculo, aguardando a promessa do Pai, que Jesus tinha prometido, e ali então, eles foram formados como a igreja, nasceu a igreja universal e também a igreja local em Jerusalém. As duas coisas aconteceram simultaneamente. E aí então nós dissemos que o segundo passo do movimento de Deus, na restauração de todas as coisas, é que primeiro Cristo tem que ser entronizado no céu. E agora nós estamos vivendo esse período já de quase 2000 anos, que é Cristo sendo entronizado na igreja. As 7 igrejas vão nos mostrar como é que Cristo pode ser entronizado na igreja, tá certo?
E é isso que nós vamos ver hoje. Não sei se vai dar para a gente cobrir, e eu queria até adiantar para os irmãos o seguinte: nosso propósito não é de explicar versículo por versículo do livro de Apocalipse. Nós não temos tempo para fazer isso. Nem é meu propósito. Se você quer ler sobre as 7 igrejas do Apocalipse, você pode ler nesse livro aqui. Dificilmente você vai encontrar uma explicação melhor, que é a ortodoxia da igreja. Tá? Então, está presente conosco aqui o irmão que trabalha, ou pelo menos reúne com os irmãos que publica esse livro, que é da Árvore da Vida. Né? E se alguns irmãos já falaram comigo que querem, pelo menos 2 ou 3. Então, no final da reunião, se você tem interesse em adquirir esse livro, tá certo? O irmão sabe quanto? Mais ou menos? Não, né? Mas provavelmente R$10 por aí, né? Então, se os irmãos... Um abatimento. Isso, tá vendo? Então, no final, se algum irmão quiser, tá certo? Então você pode até procurar o Alberto, irmão Alberto, né? Falar com ele e dar um nome, e você já combina com ele o seguinte: ele vai trazer na outra semana. As 7 igrejas estão aqui. Então, o que você pode ter de explicação, né? É lógico que não é tudo. O Otmani não falou tudo, não sabe tudo, né? Mas a grande parte ele falou. Então eu não vou me deter nesses pontos. Roberto, por favor, irmão, dentro daquela caixinha, pega aquele negócio de pincel, por favor. Só que eu vou precisar aqui, só para fazer um desenho para os irmãos, o seguinte. Ah, tá aqui, irmão, tá aqui, ó. Eu não tenho aquele olhar de super-homem, então não via aqui, né? Então, irmãos, só para os irmãos se situarem, para os irmãos verem o seguinte: há determinados pontos da Bíblia que quem quer estudar a Bíblia, que quem quer conhecer as coisas de Deus, tem que saber mesmo. Então tem que pegar, estudar, dedicar, né? E estou falando para os irmãos isso por experiência própria, porque eu fiz isso, tá? E continuo fazendo. São 3 partes da Bíblia que cobrem toda a revelação de Deus, e se você tiver um bom entendimento desses 3 pontos, você vai ter um bom conhecimento da Bíblia. Abre para você de maneira maravilhosa a Bíblia toda. Primeiro, as 7 festas de Israel. Levítico, capítulo 23. Tá? As 7 festas de Israel. São 7. Está relacionado com o judeu, o povo de Israel. 7 festas. Né? Confirma para mim aí, se você puder, se é Levítico realmente 23. Eu acho que não tenho dúvida quanto a isso não, mas confirma só para o irmão depois chegar em casa e ter que procurar em outro lugar. Fala sobre as 7 festas de Israel, ok? Depois você tem 7 parábolas em Mateus 13, tá certo? Que está voltado basicamente para os gentios, tá? Os irmãos estão me acompanhando? 7 festas judeu, 7 parábolas gentios, e as 7 igrejas diretamente relacionadas com a igreja. Tá vendo? Porque é dessa maneira que Deus divide a humanidade. Se você ler 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz: nós não devemos ser pedra de tropeço nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Não estão entendendo? Então é o seguinte: para Deus, antes do Pentecoste, só existia judeu ou gentio. A partir do dia de Pentecostes, Deus criou um terceiro grupo, que é tirado desses 2. Como está lá em Efésios, dos 2, ou seja, judeu e gentio, ele fez um novo homem. Esse novo homem é a igreja. Tá vendo? Então você tem a igreja. E aí você tem esses 3 pontos da Bíblia, né? Que não são 3 capítulos, são 4 capítulos, que um é o capítulo 23, o outro é Mateus 13, e o outro é Apocalipse 2 e 3. Agora, irmão, lembra que nós falamos aqui, as 7 igrejas podem ser estudadas de que maneira? Historicamente, espiritualmente e profeticamente. O que nós estamos vendo aqui é profeticamente. O que significa profeticamente? É que o Espírito Santo queria deixar para nós um quadro, tá vendo, da história de toda a igreja, toda a caminhada da igreja. Você vai ser 2000 anos, você vai ser mais do que isso, já está escrito ali. Tá vendo? Então, elas podem ser estudadas historicamente, ou seja, os fatos que existiam naquela época são exatamente como estão escritos aqui, né? Por exemplo, onde está o trono de Satanás, você vai descobrir que é lá que estava o trono, né? Havia um trono lá de um deus pagão, lá, o Esculápio, né?
Você vai para outra igreja, aquela situação que está descrita existia ali. Espiritualmente, quer dizer que você tira as lições das 7 igrejas e você pode aplicar em qualquer época da história da igreja e a qualquer grupo de cristãos até hoje. Você pode chegar hoje e encontrar um grupo de irmãos que a situação deles é igual a Éfeso, perderam o primeiro amor. Tá certo? Agora, profeticamente não. Profeticamente, nós vivemos determinadas épocas. Tá vendo? E uma vez, por exemplo, que você passou o ano 100, acabou, a igreja de Éfeso passou. Profeticamente. Aquilo que a igreja em Éfeso representava, no primeiro século acabou. Aquilo que Esmirna representava, no terceiro século, início do quarto século, acabou. Ok? Então, hoje, irmão, nós não temos mais igreja em Éfeso, não temos mais igreja em Esmirna, não temos mais igreja em Pérgamo. Mas nós temos as 4 últimas. Nós temos igreja em Tiatira, que é a igreja católica, temos Sardes, que é o protestantismo, temos Filadélfia, né, que é o amor fraternal. Dentro da igreja de Jesus Cristo, tem aqueles irmãos que viram que a igreja é uma só, que os irmãos são todos irmãos, que não tem esse negócio de nome que nos separa, nem de doutrina que nos separa, nada disso. Nós somos irmãos em Cristo, né? Respeitamos os pontos de vista um do outro, mas nós somos irmãos do mesmo corpo. Então isso é Filadélfia. E Laodiceia, nesse aspecto profético, tá vendo? No aspecto espiritual, é a situação que nós estamos vendo da igreja no todo hoje. Todo mundo bate no peito, eu sou rico, abastado, de nada tenho falta. O orgulho, a soberba espiritual. Mas, irmão, profeticamente, só quem saiu de Sardes, que é o protestantismo, passou por Filadélfia, que é o amor fraternal, é que pode chegar até Laodiceia. Irmão, entendeu esse ponto? Profeticamente, a igreja em Laodiceia representa orgulho, vaidade, irrealidade espiritual. Ou seja, dizendo eu sou rico, sou abastado, de nada tenho falta. E Jesus diz, ó, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Tá vendo? A pessoa não sabe, que é a pior coisa. Os irmãos sabem onde é que você tem a palavra não sabe, num livro do Novo Testamento, de ponta a ponta? Não sabe? Oh, não, você não sabe ou não sabeis, lógico. As variantes aqui. Sabe qual que é? 1 Coríntios. 1 Coríntios, de ponta a ponta. Tá vendo? Então, isso quer dizer o seguinte, que para você chegar em Laodiceia, com esse orgulho, por causa das coisas que você viu, da revelação que Deus te deu, você tem que ter passado por Filadélfia. Você não pode sair de Sardes, ou seja, da situação que é chamada protestantismo, direto para Laodiceia, não. Aí é espiritualmente. Profeticamente, não. Profeticamente, você tem que passar aqui, porque eu falei para os irmãos, lembra do tobogã? Você está aqui embaixo, aí você sobe, Deus te mostra essa coisa maravilhosa que é a unidade da igreja, o corpo de Cristo, que nós somos todos membros uns dos outros, é uma coisa maravilhosa. É o mistério de Cristo que é revelado para nós. E aí o que acontece? Você fica vaidoso, né? Chegou lá em cima no pico, começa a olhar para os irmãos lá embaixo. Ô, como é que vai? Ô, Sardes, tudo bem? Ô, Laodiceia. Tá vendo? E aí quando você descuida, escorrega, quando você vê, você fala lá embaixo. Orgulho. Orgulho. Eu falei aqui, para os irmãos, o que é a pessoa que diz, sou abastado, rico, de nada tenho falta. É orgulho. E Jesus é miserável, pobre, cego e nu. Então, irmãos, é profeticamente. Ok? Então, vamos ver como é que nós podemos estudar isso aqui. Se for possível, né? É lógico. Eu sei que alguns irmãos vão querer perguntar, irmão, tem uma igreja aqui que diz, não riscaria o seu nome do livro da vida. Essa é a pergunta que vai surgir mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Porque são questões que são levantadas. Mas vamos pegar aqui primeiro aquilo que interessa para nós com respeito ao que nós estamos estudando das 7 igrejas. Os irmãos vão ver o seguinte. Quando nós terminarmos de estudar as 7 igrejas, os irmãos vão descobrir uma coisa. É que tudo indica que nós estamos vivendo exatamente um período que tudo indica que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Nós vivemos esse período hoje. Certo? E Jesus já poderia ter voltado, né? Já poderia ter dado início à parúzia dele, que eu vou explicar para os irmãos o que é depois, né? Que é a presença dele com o seu povo, desde o momento que ele abriu os 4 primeiros selos. Porque os 4 primeiros selos acompanham toda a história da era da igreja.
Eles foram abertos lá naquele dia que Jesus subiu, tomou o livro da mão do que está sentado no trono, e ele rompeu 4 selos imediatamente. Ele parou no quarto, até o quinto não foi aberto. Nós estamos vivendo entre o quarto e o quinto selo. Ok? Mas com respeito às 7 igrejas. Bom, eu fiz um desenho aqui, vou tentar reproduzir só para mostrar para vocês o seguinte. Ó. Aqui, vamos fazer uma linha retinha aqui, né? Então, vamos ver. Aqui em cima você tem o propósito de Deus. Tá? Essa linha aqui, ó, é o propósito de Deus. O que acontece? Você vai encontrar período. Eu acho que tem um problema com esses pincéis, que eles ficam de uma certa maneira aqui, que às vezes escreve e outras não, tá vendo? Olha. Bem difícil. Todos. Por causa da claridade, eu sei que fica difícil, né? Período apostólico. Né? Então vamos dizer o seguinte, ó, até aqui, né? Ano 100. Dá para os irmãos, pelo menos, a claridade atrapalha, né? Vê se melhor aqui com o outro, né? Então os irmãos ver o seguinte, até o ano 100, aí você tem, aqui você vai ter o seguinte, a igreja em Éfeso. Aqui está melhor. Né? Quando chegar, como? Olha, eu estava lendo outro autor em casa e descobri um nome, uma outra interpretação. Os irmãos lembram que eu tinha dado desejável e enfraquecimento. Acho que o nome era melhor, era esse. Porque desejável também é interessante. Os irmãos sabem que no grego e no hebraico, às vezes, há pequenas variações lá no texto. No hebraico, então, nem se fala. Você escreve uma letra, se você colocar um pinguinho embaixo assim, ó, pode se passar de branco para preto. E parece que os pinguinhos são as vogais, né? Então, há 2 interpretações. Eu acho que enfraquecimento é melhor, tá? E quem deu essa palavra é um irmão de muito peso na história da igreja, que é o irmão Pember. Tá? Pember, ele que falou que Éfeso significa enfraquecimento. E é exatamente isso. A igreja perdeu o seu primeiro amor. Então vê, o que aconteceu, irmão? Até o 1º século, aí você tem a história da igreja em Éfeso. Tá? Então nós vamos colocar aqui até ano 100. Muito bem. Então o que aconteceu com a igreja em Éfeso? A igreja em Éfeso, ela perdeu o seu primeiro amor. Nós vamos querer ver uma coisa interessante? Olha aqui. Capítulo 2. Verso 2. Olha o que diz. Conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Se você ler a carta que Paulo escreveu, quando ele escreveu 7 cartas também, a 7 igrejas, não foi isso? Ele escreveu 7 cartas lá. Roma, Corinto, Gálatas, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. 7 cartas. Só que naquela época a igreja está no estado normal. Certo? Estado normal. Quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele não falou apenas das obras, do trabalho e da perseverança. Ele falou da obra e da fé. Em Éfeso não tem fé. O trabalho ou labor é o trabalho do amor, mas em Éfeso não tem amor. E aqui só tem a perseverança. Lá é a firmeza ou perseverança da esperança. Lá ficou. Aqui está faltando o que, irmãos? Fé, amor e esperança. Então, irmão, você pode, o que é isso? É uma igreja que tem toda atividade, todo movimento, mas não tem realidade. Por quê? Faltou o primeiro amor. Tá vendo? Mas está cheia de qualidades, né? Conheça as tuas obras, não pode suportar homens maus, tá vendo? Quer dizer, não aceita erro, tem disciplina, e puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos não são. Você tem discernimento espiritual para saber quem que era apóstolo, quem não era. No entanto, não tinha primeiro amor. Então, irmão, essa situação da igreja até o ano 100.
Aí o que o senhor tem que fazer numa situação dessa? Para recuperar o primeiro amor, então ele permitiu que viesse a tribulação e a perseguição através da igreja, na igreja de Esmirna. Está vendo? Então agora vem situação. Então veja bem, se aqui você tem o propósito de Deus e você está em Éfeso, então significa que houve uma caída. Está vendo? Você vai descobrir que tem um desenho aqui que o irmão Watchman fez nesse livro. Tá? Tem um desenho aqui. Ó. Só que eu mudei um pouquinho aqui a maneira como ele apresenta, porque eu acho que alguns pontos desceram mais ainda do que ele mencionou aqui, não sei o que realmente o que ele quis dizer com o desenho que ele fez, né? Então veja, se Deus tem que restaurar a igreja para o propósito dele, então vai ter que ter uma subida aqui, ó, tá vendo? Então aqui agora o que você tem? Você tem Esmirna. Aí os irmãos lembram, Esmirna, né, é a igreja que vai do ano 101 a 313, mais ou menos. Então nesse período aqui, irmão, 200 anos, eles sofreram muitas perseguições, né? E a chamada do Senhor para eles é que eles sejam fiéis até a morte. Mirra, porque mirra é uma planta que você usa para ungir os mortos. Você pode até descobrir lá em João capítulo 19, quando Jesus foi sepultado. Mirra. E a mirra, ela é uma planta também, quanto mais você espreme, mais perfume ela solta. Está vendo? Isso quer dizer o seguinte, que os cristãos, quanto mais eles eram massacrados, quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais sofriam, mais perfume de Cristo eles soltavam. E mais gente se convertia. Está vendo? Isso vai durar exatamente 200 anos de perseguição. 200 anos. Está vendo? É isso mesmo. Agora veja, antes que a gente prossiga, os irmãos lembram que nós falamos que no capítulo 1, Jesus está de pé no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está vendo? Mas em Éfeso ele não está mais em pé, ele está andando. Tá certo? Ele está verificando, examinando os candeeiros para ver. Como o grande sumo sacerdote que ele é da igreja, nosso grande sumo sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele ia verificar todos os dias o candeeiro para ver se ele não estava queimando já o pavio, porque não tinha azeite. Está vendo? Quando não tem mais primeiro amor, porque não tem azeite, o Espírito Santo não está atuando, a pessoa não está permitindo. Ou ele entristeceu o Espírito, ou ele apagou o Espírito. Está vendo? Então, o que o Senhor Jesus está buscando na igreja em Éfeso? Está buscando o primeiro amor. Que é exatamente isso. Não é impossível você ter primeiro amor sem você ter o fogo do Calvário e o azeite do Espírito. É só aí que você pode ter a combustão, né? Que pega fogo e aí você vive aquela vida de consagração. É o primeiro amor. É lamentável que à medida que a gente vai caminhando na vida cristã, a grande maioria, esse fogo apaga, diminui, né? Apagar não chega a apagar, mas diminui, né? E quando que devia ser ao contrário, o fogo no altar nunca pode apagar, como está em Levítico capítulo 6. Muito bem, o Senhor restaurar esse primeiro amor, então ele mandou perseguição, Esmirna. Então vocês vão ver como é que o título, o nome da igreja, era o nome exatamente dessa igreja, era Esmirna, era uma cidade. E aí então, através da perseguição, o Senhor restaurou os cristãos na posição que ele queria, que é a posição do propósito dele. Aí os irmãos vão descobrir o seguinte, nessa linha aqui do propósito de Deus, você vai descobrir depois quantas igrejas que permaneceram nessa linha. Em cima, na de cima, aqui. Então estou mostrando, o propósito de Deus aqui. Aqui já não estava mais. Agora, irmão, o que acontece? No ano 313, mais ou menos, o homem chamado Constantino, mãe dele teve um sonho a respeito dele, e tinha uma cruz envolvida e tal, contou a história para ele, e aquilo moveu o coração dele. E ele então se tornou um cristão, supostamente. Irmão, olha, isso que aconteceu naquela época está repetindo hoje. Preste bem atenção. As chamadas igrejas institucionalizadas estão enchendo seus bancos de gente incrédula. Não se prega evangelho para as pessoas. Prega-se Jesus como Papai Noel, como curandeiro e como padeiro. Jesus é um quebrador de galhos. Desculpa a expressão. Jesus não é Senhor. As pessoas não ouvem dizendo, você é um pecador, você nasceu em pecado, você nasceu em iniquidade, sua mãe te gerou em pecado, você é pecador por nascimento, de nascimento,
Você peca porque você é pecador e não você se torna pecador. Peca porque você é pecador e não porque você peca você se torna pecador. Não, é o contrário. Você peca porque você nasceu pecador. Você é árvore má e produz fruto mau. E você tem que nascer de novo. Ah, mas eu não mato, não roubo. Não interessa. Não interessa. Em iniquidade foi concebida, em pecado me gerou minha mãe. Pronto. Adão gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança. Não se pega isso, irmão. Nós pegamos. Quem tem problema? Levante a mão. Tá. Montão de... Quem está sem emprego? Já viu, né? Nessa hora o pessoal da CUT está todo lá, né? Os desempregados, né? Que como tem no Brasil, né? Então você tem problema, está brigado com a mulher, e como tem? Nossa. Vai lá para você ver hoje, divórcio, separação, desquite, companhia limitada, o que mais tem? Né? Você está endividado, seu negócio não vai bem. Puxa, quanta gente. Quanta firma se fechando e quebrando. Irmão, quem não tem isso? Aí, os pregadores ainda usam o Notman, porque tem que prestar relatório. No fim do ano tem que prestar relatório quantos se converteram. Né? Então, não, tudo bem, você não quer aceitar Jesus, então você precisa de oração? Então levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Aí, irmão, como eu já vi isso? Quantas vezes eu já vi? Aí o pecador levanta a mão lá, não quer aceitar Jesus coisa nenhuma. Levantou a mão para ganhar oração, para ver se resolve o problema dele. Irmão, Deus resolve os problemas, é verdade, mas não inverta a ordem. Não inverta. Caso contrário, você está pregando o evangelho das ofertas, não o evangelho do reino. Está vendo? E esse indivíduo entra muitas vezes, né? E você faz uma artimanha ali, e toca uma música bem emotiva lá no órgão, né? Coloca um coral para cantar uma música bem tocante, os cabelinhos começam a ficar tudo arrepiado, né? E aí começa a fazer os apelos e tal. Meu amigo, você pode sair daqui, o carro pode te pegar na esquina ali, para onde você vai? Ó, irmão, quanta muleta que nós colocamos para o Espírito Santo, coitadinho. Ele não tem poder para converter as pessoas. Tá vendo? Isso que aconteceu com Constantino, irmão. A igreja encheu de gente incrédula. Está lotado, você vê, grandes movimentos. Não, cristianismo hoje é uma benção. Não, irmão, não acredite nisso, não. Cristianismo se tornou popular, é uma praga, é uma maldição. Cristianismo é espada, tem que ser inimigo, o povo tem que odiar. Porque Jesus, se eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. O servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, vão perseguir a vós. Se o mundo não persegue mais os cristãos, tem problema. Não vou dizer para o irmão que tem que ser perseguição na base da espada mesmo. Mas, irmão, essa simpatia, isso é dia de Noé. São os dias de Noé. Todo mundo fala sobre o Deus Elohim, o Deus Criador. Mas ninguém quer nada com o Deus Jeová. Ninguém quer nada com o Deus Jeová. O Deus da salvação, o Deus do sangue, o Deus da aliança. Então, irmão, Satanás, quando ele viu que em Roma, cada cristão, em cada duas pessoas, um era cristão, ele disse, vamos parar por aí. Não vão matar mais ninguém, não. Se nós continuar matando um pouquinho, todo mundo aqui na rua vai ser cristão. Só vê paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Só isso. Então vamos mudar a tática. E o que ele fez? Introduziu Constantino agora o imperador, né? Como o irmão Christian, né? Ele conta dizendo o seguinte: quem é que quer chegar perto do imperador, ficar ajoelhado no chão, e não sei o que, ave César, né? Salve César. Não, agora chega batendo nas coisas, ô irmão, como é que vai? Tudo bem? Porque o imperador agora é irmão em Cristo. Irmão, se você nunca leu sobre a história da igreja, leia alguma coisa dessa época para você ver. Você vai descobrir por que todos esses paramentos que os sacerdotes usam, as mitras na cabeça, aquelas roupas, entendeu? Você vai descobrir de onde que veio isso. A mistura do primeiro indivíduo, que é chamado Júlio César, que sentou no trono de Roma, você vai descobrir de onde que ele veio, de Babilônia. Ele era um sacerdote de Babilônia. E houve a mistura, então, agora de Babilônia com o cristianismo. Coisa terrível, coisa terrível. Nós não temos tempo para mencionar isso, não é? A mulher que está montada em cima da besta, há uma mulher, está lá em Apocalipse 17, né? Construída sobre 7 montes, coisa seríssima, você não sabe, né? E ali Satanás então começou a sua terrível obra de desmontar o cristianismo. Aí, irmão, quando o problema é de fora para dentro, como Esmirna, não tem problema. Mas quando o mal está do lado de dentro, começa a operar do lado de dentro, aí você sabe. Aí é terrível.
Se você tem um ladrão dentro do banco, você já sabe o que vai acontecer, né? Ele dá todas as dicas para a pessoa: olha, tal hora assim, assim, tem tantos guardas, não sei o quê, ó, o carro sai daqui, o carro forte, tem tantos guardas dentro. Ele te dá todas as dicas, está dentro. Foi isso que Satanás fez. Está vendo? E nessa época, então, irmão, nasceu a igreja em Pérgamo. Pérgamo, no grego, né, os estudiosos dizem, significa eis o casamento. Por causa da palavra gamos, de onde vem poligamia, né? Que é casamento, muitos casamentos. Pérgamo significa que o Espírito Santo diz, eis o casamento. Está vendo? E a igreja, então, está escrito a palavra de Deus que o Senhor disse, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E então, irmão, nós observamos a descida, né? Daqui, não só para cá, mais baixo ainda, ó. Aqui agora, 313 a 600. Aí nesses 300 anos, né, dessa situação em que o cristianismo, os irmãos estão entendendo, a aparência visível do cristianismo, naquela época, nesses 300 anos, era como na igreja em Éfeso. Então, veja, irmãos, que coisa dura que o Senhor diz aqui. Capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não me negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A situação realmente era terrível naquela cidade, não é? Mas, veja, isso é a história daquele local. Lá tinha um problema sério de satanismo, não é? De alguma coisa dedicada a Satanás na cidade de Pérgamo. Mas, irmão, na história da igreja, isso aqui está se repetindo. Está vendo? Então agora, Satanás ele tem uma base de operação no meio dos cristãos. E ele está preparando o caminho para que realmente seja destruído o testemunho dos cristãos na face da terra. Sim. Tipo, ninguém sabe na história da igreja quem ele era, porque Antipas significa contra tudo. Não é isso? Anticristo quer dizer contra Cristo. E passar, no grego, significa tudo. Está vendo? Era um irmão que era contra tudo, ou seja, não era um criador de casos, não. Era um servo de Deus, porque a situação era tão negra, porque onde está o trono de Satanás tem que ser contra tudo. Não é isso? Ele viu, só o seguinte, a igreja não sabe quem é ele, mas Deus sabe. Está vendo? Deus sabe quem é essa pessoa. Então, irmão, isso para a gente é um consolo muito grande, sabe por quê? Porque muitas vezes há irmãos que vão viver uma vida de sofrimento, de dedicação, sua vida inteirinha, nunca serão conhecidos. Nunca. Se você procurar nos livros, quem foi? Ninguém sabe. Igual a Margaret Barber, que ajudou o Watchman Nee lá na China. Se você ler um livro lá da Inglaterra, chama Who is Who? Ou seja, quem é quem? Você pode procurar lá. Na letra N, Margaret Barber. Não tem o nome dela. Mas como aquela mulher deve ser conhecida na presença de Deus e dos anjos. Então, é assim com esse irmão aqui. Né? Então, irmãos, olha, me perdoe eu realmente não entrar no texto, porque eu quero mostrar para os irmãos, primeiro esse quadro que nós estamos vendo aqui. Tá? Depois, então, quem sabe, numa outra reunião, ou se essa mesmo, se nós tivermos o tempo. Vou mostrar para os irmãos como é que a coisa chegou até os nossos dias, para nós vermos esse quadro. Caso contrário, nós não vamos conseguir entender o que nós falamos hoje a respeito de Filadélfia, de Sardes, Laodiceia. Nós não vamos entender. Né? Então veja, aí desceu para perto, no ano 600. Aí os irmãos sabem, Santo Agostinho viveu mais ou menos no quarto século, terceiro, quarto século, né? E ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus. E esse livro é a base de todo o sistema católico romano. Não era o propósito dele fazer isso, porque ele realmente era uma pessoa convertida. Sem dúvida nenhuma, ele era convertido. Né? Eu tenho 2 ou 3 livros dele em casa, excelentes, espetacular. Tem um que eu dei para um irmão, né? Não lamento, porque eu sei que está em boas mãos, um comentário sobre o Evangelho de João, em castelhano. Sabe? Esse irmão guarda lá como tesouro que ele tem. Um comentário também de 1 João, ele tem do Santo Agostinho. Quando você lê, você vê como aquele homem conhecia as coisas de Deus. Profundidade maravilhosa.
Tá certo? Mas aí então, irmão, no ano 600, aí a coisa desceu um pouco mais. Tiatira. Tá vendo? Eu acho que nesse ponto aqui que o irmão Ni coloca, né, no desenho, não creio que ele estivesse dizendo que era tudo a mesma coisa, mas eu estou descendo ali um pontinho a mais. Aí ele coloca exatamente Pérgamo e Tiatira no mesmo nível. Tá? Eu acho que Tiatira foi um pouco mais baixo ainda. Desceu mais. Tá vendo? Então, irmãos, agora veja. Nós falamos que Tiatira significa um incenso contínuo. Né? Não sei se os irmãos conhecem outra, mas outros irmãos dizem que é uma torre alta, elevada, por causa da palavra que tem variações, né? De acordo com os manuscritos. E aí, então, irmão, no ano 600, começou o que nós conhecemos até hoje, o sistema católico apostólico romano. Até hoje, né? Está aí. Então a descida nessa época, os irmãos vão ver o seguinte, olha, se nós quisermos entender, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Irmão, o que significa isso que nós falamos aqui, lembra? O que é olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze ou latão? Discernimento espiritual como chama de olhos como chama de fogo, não é isso? Que vai lá e prescruta e queima tudo, e ao mesmo tempo o bronze que é julgamento. Tá vendo? Então o Senhor conhece aquela situação. Ele conhece, e olha a coisa. Ele vai dizer, conheça as tuas obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então veja, esse é o testemunho que o Senhor está dando desse período que começou no ano 600. Está vendo? Porque, irmão, muita gente só pensa em igreja católica dentro desse contexto que ele conhece, talvez só de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, ou do Brasil no máximo, ele não conhece mais nada. E nem sabe do que aconteceu lá atrás. Por exemplo, quantos irmãos aqui que já leram, ou já ouviram falar de Madame Guyon? Deixa eu ver. Está vendo? Talvez já ouviram falar, mas que já leram, provavelmente. Só quem já leu o Estágio da Vida Cristã, que nós publicamos, mas a vida dela, se você ler, ela foi uma irmã católica. Tá vendo? E ela foi presa, ficou presa 10 anos, a não sei quantos metros abaixo do nível da rua, numa cela escura, só por causa do que ela pregava. E ela é conhecida na Europa toda. Se você perguntar quem é Madame Guyon, Jeanne de la Motte Guyon, francesa. Tá? E há uma frase que mostra o que era a vida dela. O seu único crime foi amar a Deus. Todo mundo que conhece Madame Guyon sabe que essa é a frase da vida dela. Então, irmãos, pessoas como essa mulher, ou a Fenelon, eu tenho um livro dele em casa também, pessoa que viveu na época de Madame Guyon, que ajudou muito a ela. Você não acredita o que esses irmãos escreveram? A profundidade de conhecimento de Deus que alguns tinham. Nós achamos que tudo é católico, está tudo perdido, está tudo idólatra, tudo vai para o inferno. Não, irmão. A palavra de Deus não ensina isso. Conheça as tuas obras, tá? Agora, versículo 20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares essa mulher Jezabel. Veja, tem uma mulher aqui. Agora veja, se você estudar isso historicamente, você vai descobrir que lá na igreja, naquela cidade chamada Tiatira, realmente lá dentro da igreja, lá naquela cidade, tinha uma mulher que chamava Jezabel, ou que caracterizava que era Jezabel do Velho Testamento. Porque você sabe que a Jezabel de lá era realmente maligna. É isso? E essa mulher aqui, ela a si mesmo se declara profetisa. Agora, irmão, se nós transferirmos isso profeticamente, você já não encontra uma mulher realmente aqui. A mulher aqui representa a própria igreja. A Santa Madre Igreja. Está vendo? É uma mulher. E ela se declara profetisa, porque assim diz a Santa Madre Igreja. Ela é profetisa. Está vendo? Você sabe quando o Papa se levanta naquele determinado lugar que tem lá no Vaticano, que eu me esqueço o nome, tem
tem uma determinada, uma sacada, que ele tem um lugar ali especial. Quando ele fala daquele lugar ali, é infalível. É infalível. Ainda que o outro venha lá na frente e desfaz aquilo que ele falou, muda. Um fala pelo Espírito Santo, o outro também vem, fala pelo Espírito Santo e desfaz aquilo que foi falado. Mas, irmão, é exatamente isso que está aqui. Agora veja. Ela não somente se declara profetiza, não somente, você permite que não somente ela ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmão, sem dúvida nenhuma, essas duas coisas, elas podem ser literais, como podem ser também espirituais. Se for literal, você sabe que a prostituição, ela introduz idolatria infalivelmente. Não é isso que aconteceu com o povo de Israel? Leia o Velho Testamento, você vai ver. Começava a cometer a imoralidade, prostituição, acabava na idolatria. Não tem jeito. Então você sabe que hoje, para a grande maioria das pessoas, você pode pular no carnaval, cometer todo tipo de pecado, entendeu? Porque é carnevale. Muita gente não sabe o que é o nome carnaval. Carnaval vem de uma palavra que significa que nessa festa vale tudo da carne, ou seja, carne vale. É a festa da carne. Você sabe que é. Não tem nada de bom, nada que presta nisso. É uma podridão. É um verdadeiro bacanal disfarçado. É uma vergonha. É uma vergonha. Tá? O que acontece? Você pode ser católico e você pode brincar nesses dias, cometer todo tipo de estrepulia que você fizer. Quarta-feira você vai lá, passa uma cinza na sua testa, acabou. Todo o pecado que você cometeu está perdoado. Estão entendendo? É isso que está aqui. A prostituição conduz à idolatria. Irmãos, olha, a coisa mais séria que tem com respeito à idolatria, você sabe o que é? É que o Salmo 115 diz, é que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não fala, entendeu? Tem pés, mas não andam, tem mão, mas não pegam, e ele diz, se tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e confiam neles. Como é que uma pessoa pode carregar, irmão, um pedaço de barro, um pedaço de madeira, como nós vemos as demonstrações? A cegueira espiritual das pessoas. É impressionante, porque o Salmo diz lá que a pessoa se torna insensível como aquele ídolo. Então, irmão, esse é o grande problema, essa é a grande situação que foi trazido por esses 1000 anos de história que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, sem dúvida nenhuma, irmão, sempre teve pessoa salva, sempre teve, até hoje tem. Mas o sistema, não é? Como nós podemos dizer também, dentro do que chamamos de protestantismo, não tem pessoas não salvas ali? Claro que tem. Não tem falsos pastores? Tem falsos pastores, tem. Igualzinho a mesma coisa. Muita gente não sabe o que é, a pessoa diz assim, mas a Igreja Católica não tem divisão agora no cristianismo. Não tem? Você que não sabe. Quem que você acha que coloca os papas para sentar no trono? Você acha que é uma votação igual lá no Vaticano? Não, irmão. Lá tem um papa negro. Sabe quem que é? Jesuíta. Esse é o verdadeiro Papa Negro. Ninguém senta na cadeira lá, irmão, sem não passar pelo crivo dos... São os homens mais inteligentes da Igreja Católica. Eu te pergunto, por que exige beneditino, franciscano e mais outros que eu não sei, não conheço muito bem os nomes? Por quê? Capuchinhos e companhia limitada, né? Sabe por quê? São as denominações lá dentro. Verdadeira guerra. Os irmãos sabem que tem um livro, que a Igreja Católica, se souber onde é que existe esse livro, ela vai atrás, vai procurar, porque eu sei que eu morei no interior, e lá tinha quando eu morei lá, já não tinha mais o padre Júlio Maria, é jesuíta, né? Júlio Maria. Esse homem, olha, até mandar jogar uma dinamite dentro da igreja presbiteriana, ele mandou. Comprovado, provado mesmo. E ele levantava, mandei mesmo, não tem medo não. Ele era um jesuíta, e se não me engano, né? Sacramentino. Tinha uma gráfica lá em Mãe-Mirim. Depois até fiz muita amizade com o pessoal lá, né, com os padres. Preguei até lá na rádio, lá, e cederam o programa para me pregar. Né? Consegui abrir a porta. Mas, irmão, olha, jesuíta, lá do livro que eu estava dizendo, lá naquela cidade tinha um rapaz, um senhor, que ele tinha um livro chamado Papa Negro. E esse livro conta a história da origem da maçonaria.
Tá? Os irmãos sabem, não defendo maçonaria, nem creio que você deva ser maçom. Mas você sabe quem... a maçonaria, ela existia na França, porque você sabe, maçom significa pedreiro, em francês, né? Significa pedreiro. E havia um grupo que lutava contra essa tirania que havia, tá? Dos papas que governavam, principalmente esses países como a Espanha e Portugal e Companhia Limitada. Aí um dia houve uma grande perseguição em cima desse grupo da maçonaria, e eles foram espalhados durante muitos anos, mas eles marcaram um encontro. Disse, olha, quem escapar dessa perseguição, daqui a tantos anos nós vamos encontrar naquele castelo, no dia tal, às tantas horas. Aí encontraram. Um deles, sabe quem que era? Inácio de Loyola. Ele era um maçom. Ou seja, quando a maçonaria estava ali no início, começando lá na França. E quando ele voltou então, ele contou para eles dizendo o seguinte: olha, nós não precisamos mais lutar do lado de fora contra a tirania dos papas. Nós podemos entrar do lado de dentro, porque Deus me deu uma revelação quando eu estava preso, ele tinha estado preso, e todos os ensinamentos da chamada Companhia de Jesus, que é o fundador é Inácio de Loyola. E aí, irmão, quando ele apresentou aquilo para o pessoal, disseram: não, de jeito nenhum. Você vai ser outro papa dentro da Igreja Católica. Não queremos isso, não. Nós queremos é acabar realmente com essa tirania. Então ele disse: então eu não posso ficar no meio de vocês. Isso é a história desse livro que eu li. Aí no momento que estava saindo, que até hoje os irmãos sabem que na maçonaria é assim, um dos maçons diz: tudo bem, você pode sair, mas não se esqueça, os punhais da maçonaria não calaram as suas bocas. Ou seja, se você abrir a boca e contar os nossos segredos, nós te enfiamos uma faca no pescoço. E os irmãos sabem que até hoje, né, quem é maçom e ele está lá dentro, ele chegou a algum grau de elevação lá dentro, se ele sair, tem que calar a boca. Ele tem que calar a boca. Ele não pode falar as coisas que ele praticou lá dentro, né? Caso contrário, eles enfiam, eles dão sumiço com ele. Não sei como, né? Não sei se é com faca ou o que é, mas que... né? E estou falando para os irmãos porque eu conheço maçons que já falaram comigo: ó, realmente eu saí da maçonaria, fechei minha boca. Mas como é que... não posso falar nada. Os irmãos sabem, dentro do mormonismo é igualzinho. Você vai subindo de grau em grau, você vai passando por livros, tá? Livro do 4º grau, do 5º grau, até chegar no 33, né, que é a idade de Cristo. Né? Tudo é baseado na Bíblia, tudo baseado no tempo de Salomão, tudo tirado da Bíblia. Né? Maçonaria toda tirada da Bíblia. Bom, essa é a situação, tá? 1000 anos, desde o 6º século até o século XVI. Aí Deus levantou Lutero. Aí voltou para onde, os irmãos acham? Hum? Mil 1600, 1500, né? 1500. Ei, 1500 é alguma coisa, irmão Leandro? Hã? 17? Ah, 1800. Vamos ver. Tá? 10 mil. Então, irmão, 1800 a 1517, né? Mais ou menos. As datas não é importante, mais ou menos. Aí Deus levantou um homem chamado Lutero, senão não pode continuar mais. Irmão, chegou numa situação tamanha, a degradação, a baixaria. Olha, posso mostrar para vocês, olha aqui. Só para você ter uma ideia. A reza pelos mortos começou no ano 310. Tá vendo? A época do Constantino, dali para frente, ó. O uso das velas, 320. O culto dos santos, 375. 375. Porque tem uma data que diminui agora, não sei. Instituição da missa, 304, não sei. Se está andando para trás, não acho que é alguma coisa errada, alguma data aqui que falhou. Talvez mais do que 375, ou seja, 384, alguma coisa assim. Culto à Virgem Maria, 431. Na história da igreja, tinha passado praticamente 400 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. 500, no ano 500, uso da roupa sacerdotal. 503, doutrina do purgatório. 606,
Bonifácio III se declara bispo universal, papa. 609, obrigatoriedade de se beijar os pés do bispo universal. 754, doutrina do poder temporal da igreja. E aí vai embora. Uma série que eu não tenho para mostrar para os irmãos. A coisa foi, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Aqui, ó, 1517, exatamente. Martim Lutero, filho de João Lutero, tá vendo? Aos 18 anos, torna-se aluno da Universidade de Erfurt, em cuja biblioteca descobriu uma Bíblia latina e na porta da igreja de Wittenberg afixou as 95 teses nas quais protestava contra os desvios da igreja. Os irmãos sabem, todo esse tipo de coisa, por exemplo, onde é que nasceu a confissão auricular? Que eu costumo dizer que não tem nada a ver com a minha esposa, que chama Auri. Viu? Não confunda. Viu? Confissão auricular não tem nada a ver com a Auri. Você sabe, para acordar alguns irmãos, porventura estejam dormindo, né? Que eu não acredito, né? Olha, irmão, sabe como é que era? Olha, isso é coisa de história. Por exemplo, quando você quiser estudar a história do Brasil, não confie no que você aprendeu aí na 4ª série, na 5ª série, 6ª série. Porque quando você chegar na faculdade, você vai desaprender tudo isso. Está tudo trocado, tudo trocado. Tá? Quem já estudou sabe disso, que é fato, registrado em livros. Tá certo? Bom, a confissão nasceu para quê? Criou-se superstição de que você tem que confessar para alguém. Se você não confessar, seus pecados não podem ser perdoados. Por quê? Porque Jesus falou com os discípulos: aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Em João capítulo 19, Evangelho de João. Tá bem? Mas falou isso com os apóstolos. E em cima de uma coisa, ele estava dizendo: recebei o Espírito Santo. E perdoar pecado, nós sabemos que ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Está escrito também no Evangelho. Então, é um choque. O que é perdoar pecados ali? É que a igreja tem o direito de declarar que uma pessoa que realmente confiou em Jesus Cristo e creu no sangue do Cordeiro, que os pecados dela estão perdoados. Isso é que é perdoar pecado. Não é que é perdoar, mas que você crê que o pecado daquela pessoa foi perdoado por Deus, e a igreja também crê nisso e batiza aquela pessoa. Mas naquela época criou-se o quê? A igreja precisa de dinheiro. Nós queremos construir uma grande casa para Deus, que é o Vaticano. Então, um do lado está confessando, o outro do lado está registrando a confissão. E aquele indivíduo é um príncipe, é um conde, é uma pessoa muito importante. Anota tudinho: olha, eu cometi um adultério e tal. É, meu filho, é. Com quem? Irmão, essa situação que Lutero disse: eu não posso aguentar. Está vendo? Foi daí que nasceu. É dessa maneira. E na época da venda de indulgências, as pessoas vendiam o perdão do pecado antes do pecador cometer o pecado. E aí então tinha as gradações. Se você cometia adultério, qual é o tipo de adultério? É com uma pessoa pobre, uma pessoa simples? Não. Aí vai de acordo com o nível da pessoa, o pecado vai crescendo. Chegou ao ponto, irmãos, olha, de se contar histórias de um ladrão que comprou o perdão de roubar, mas ia roubar o próprio dinheiro da indulgência que o padre estava trazendo. Acredita? Não, fato, verdade, isso não é piada. Chegou lá: seu padre, eu vou roubar alguém. A quantia é muito grande. E a pessoa é importante, é muito importante. Muito importante. E é uma pessoa assim até que teme muito a Deus e tal, mas não falou quem que era o santo, não. Aí o indivíduo ia lá para as vilas e os pobrezinhos lá, então vendia as indulgências. As pessoas já compravam: olha, eu quero cometer um pecado assim, assim, assim. Quanto que custa? Então, paga, ele já cometia o pecado, já estava perdoado. Bom, olha, com isso não há nenhum interesse de desmerecer a quem quer que seja, tá? De jogar pedra e dizer que está tudo errado, não. Todo lugar você vai ver que Deus está realmente trabalhando no sistema de restauração, Ele está restaurando. Essa situação que desceu, subiu. Está vendo? E aí então Lutero foi lá e colocou as 95 teses. E alguém disse o seguinte, que ele teve que comparecer perante a dieta de Worms, né? Deixa eu ver aqui, como é que escreve, hein? Bem, eu não sei em alemão o que é a dieta de Worms, se é a mesma coisa que em inglês, mas pelo menos em inglês eu sei que é verme. Worm, não é worm, não é como o alemão fala, é worm.
Jesus disse lá no Salmo 22, I am a worm. Ele disse, eu sou um verme, não sou homem. Então diz que o Lutero, quando ele entrou ele teve que entrar para enfrentar aquele povo da dieta, os representantes do Papa estavam lá, e que o Espírito Santo fez ele lembrar dessa palavra. Quando ele estava olhando aquela palavra worm, que estava se lembrando que ele era como o Senhor dele. O que você faz com o verme? Quando você vê um lagarto no chão, você não passa, lagarto, dá licença aqui, eu vou passar pertinho de você. Você passa, pisa em cima e pronto, vai embora. Verme você pisa em cima. Está vendo? E quando ele estava entrando na porta para enfrentar todo aquele povo, diz que um general que estava na porta, diz que bateu nas costas dele, jovem, né? Diz para ele, olha, meu jovem, já enfrentei muitas batalhas na minha vida, mas nenhuma igual a essa que você vai enfrentar agora. Você tem um grande inimigo pela frente. Ele sabia que era o Papa representado, que o Papa não estava, mas era representado, né? E a hierarquia, né? Ele disse que o Lutero disse para ele, o maior inimigo do Lutero está aqui dentro. Não está lá não, está aqui. Ó. Sabe o que queria dizer, né? O eu dele. E diz que quando ele chegou lá, ele foi desafiado da seguinte maneira. Se você negar agora, diante dessas testemunhas, todas aquelas 95 teses que você pregou lá na porta da catedral de... Como é que é? Wittenberg. Aí diz que ele levantou e disse, perfeitamente, estou pronto para voltar atrás e me redimir do que eu escrevi. Aí, sabe no campo de futebol, quando o jogador dá aquele chute na bola, se a bola passa raspando atrás, você só vê aquele, aqui no campo. É mais ou menos alguma coisa assim. Só que ele não parou aí, disse assim, desde que vocês me provem o contrário. Desde que vocês me provem o contrário. Não. Ali o Senhor restaurou 3 coisas. A Bíblia aberta para o povo, com a imprensa, naquela época, foi trazida por Gutenberg. É isso? Tá certo? Gutenberg? A justificação pela fé, ou seja, ninguém tem que subir escadaria de joelho, nem se martirizar, nem se matar, porque já foi tudo pago pelo sangue de Jesus na cruz. Está vendo? Isso, irmão, ele abriu. Até aquela época ninguém podia pôr a mão na Bíblia. Não, a Bíblia é só o livro só para eles, só para os clérigos. E alguns nunca viram a Bíblia na vida. O Lutero ele conseguiu uma. Os irmãos sabem que ele entrou para o convento que estava andando à noite, no meio da rua, e estava uma tempestade muito forte, ele achou que ia cair um raio na cabeça dele, que ele ia morrer naquela noite. Então ele disse, se eu poupar a minha vida, eu entrego a minha vida para ser um monge. E a primeira porta que ele entrou, porque foi poupado, ele entrou lá no convento e se tornou um monge. Então, irmão, tem uma terceira coisa que o Lutero mencionou, que até hoje não foi aceito pela igreja. O irmão sabe o que é? O sacerdócio universal dos cristãos. Ou seja, que você não tem ninguém entre você e Deus. Ô irmão, como é difícil falar sobre isso. Bíblia aberta, justificação pela fé é muito fácil. O que é sacerdócio universal dos cristãos? É que você não pode ter uma pessoa entre você e Deus que te manda, que te dirige naquilo que você deve fazer na hora do culto. Os irmãos já repararam que aqui, qual dia que você viu pedir alguém para orar? Irmão, já viu alguma vez? Isso, irmão, abraça o irmão, mão põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, levanta o pé para o lado. Opa, para de rir. Acabou o tempo, né, irmão? Não, vamos só concluir na semana que vem, a gente coloca na fita para os irmãos. Então, irmão, olha, esse ponto não foi aceito. Então, você repara bem como nós fazemos aqui. Cada segunda-feira eu tenho que chegar aqui e eu fico, meu Deus, fala outra vez ou não? Irmão, no momento que nós estamos aqui cantando, você cantou, você foi movido para orar, ore. Você já viu que hoje as pessoas vão para o culto, chega lá, tem um grupo lá na frente para tocar música, eles já trazem todas as músicas para tocar. Tudo escrito. O auditório não participa. Fica com a bandejinha lá vazia só para receber. Só para receber. Não pode trazer nada.
Sendo que a Bíblia no Velho Testamento diz: ninguém apareça vazio diante de mim. Eu fico reparando, né? Ontem eu preguei lá na comunidade, né, da Bethesda. E eu fico vendo o seguinte: os irmãos cantam, né? Hoje isso é geral, para todo lado, né? Não estou dizendo que está errado, não. Acho que falta, às vezes, um equilíbrio em alguns pontos. A pessoa canta meia hora, 40 minutos, 1 hora. Você não vê uma pessoa no auditório orar. Repara para você ver. Nenhuma voz se levanta para orar, é só cantar. Sabe por quê, irmão? Porque cantar é fácil. A letra está lá. Nós somos um povo, né? Do samba e do futebol brasileiro, né? Falou em ritmo com a gente, nós estamos aí, ó, né? É a coisa mais simples que tem. Mas, não, irmão, abre a sua boca e mostra alguma coisa que está aí dentro, que não está escrito no papel, na parede. Ore, abre a sua boca, declare alguma coisa. Na reunião de ceia, nós chegamos lá, distribuímos os elementos assim e tal, rapidamente, e cantamos um hino lá, e pronto. Os irmãos nunca têm direito de abrir sua boca para falar nada. Porque também você sabe, se der oportunidade, você vai ficar lá, vai ver aquele silêncio, os mosquitos tudo voando. Irmão, é isso que nós estamos tentando às vezes fazer aqui. Tá? Quando você chegar aqui segunda-feira, nós vamos cantar uns 2 ou 3 corinhos. Não é reunião da igreja, é reunião de ministério da palavra. Tá? Mas nós queremos dar essa oportunidade do irmão de estar aqui, quando ele cantou aquele corinho, o Espírito Santo tocou o coração dele, ele quer orar. Se ele estiver no outro lugar, ele não pode. Se ele começar a orar, o pastor Silvio, peraí, você não está no programa não, rapaz? Quem vai orar é o Joaquim. Né? Então, irmão, isso é sacerdócio universal dos cristãos. Eu me lembro que eu estava no culto uma vez, e não vou dizer o nome do irmão não, porque é pessoa muito conhecida em Belo Horizonte, talvez no Brasil todo. Só que eu tive que sentar no banco da frente, bem na frente. E aí ele começou, né? Irmão, põe a mão na cabeça, e põe a mão no coração, e põe a mão no seio, abraça seu irmão, e diga para o seu irmão, e fala isso, e fala aquilo. E eu cruzei os braços e fiquei assim, igual a múmia. Mas eu estava com vontade que ele falasse comigo: irmão, sai dessa morte, irmão. Sai desse caixão. Mas queria que ele falasse comigo, porque estava uma coisa assim, gritante. E eu fiquei ali parado o tempo todinho. Só que ele falou: agora pode sentar. E eu sentei e fui ouvir o resto da pregação. Irmão, mas eu queria que ele falasse: irmão, você não pode conduzir minha vida. Eu só vou levantar minha mão quando o Espírito Santo mover meu coração.